Olá pessoal, mais um vídeo, tá? Agora a gente vai iniciar a sessão de aplicações da integral, tá? Então a gente aprendeu um conceito, né? Ou seja, aprendemos somar uma função no intervalo fechado e limitado a b. E agora a gente vai ver as implicações disso, né? Onde a gente pode usar isso, tá? Lembrando então que a gente aprendeu a definição, tá, de integral, né? E temos o teorema fundamental do cálculo, né? Ou seja, se a função f for contínua no intervalo fechado e limitado a b, a gente sabe como calcular essa integral, claro, se a gente souber pagar o pedágio, né? Que é a chapa primitiva, tá? Mas enfim, a gente vai começar agora com uma aplicação bastante modesta, tá? Mas bastante útil também, tá? Que é uma generalização do problema da área, ok? Então vamos começar com a seção 6.1, tá? O título da sessão é área entre curvas, tá? Então vou apresentar para vocês o problema, tá? E vamos tentar buscar uma solução, ok? Eu só queria fazer um parênteses antes de falar, né, sobre essa primeira aplicação, tá? Só lembrando que quando a gente fala da integral de a até b de f de x dx, isso, por definição, é o que, né? É o limite quando n tende ao infinito, soma i de 1 até n de f de x estrela vezes ΔX, tá? E, claro, lembrar aí que... Vamos fazer só um rascunho rápido aqui, tá? Que supõe que tem o x e que tem o y. Eu tenho a função f definida no intervalo em AB. Então, vamos supor que a função f é isso aqui, tá? Quem é o n, né? Então, só relembrando, quem é o n? N é o número de subdivisões do intervalo AB, ok? Então, eu vou dividir meu intervalo em AB em n subintervalinhos de mesmo tamanho, não é assim? Então, a gente vai lá e faz isso, tá? Então, a gente foi lá e dividiu. Em cada subintervalinho, em cada um desses subintervalinhos, tá? Eu vou escolher um elemento que é um elemento amostral, né? Então, observa, a gente denotou o A como sendo x0, né? Eu vou, inclusive, fazer isso aqui, ó, o próximo aqui, o x1, x2, x3, né? E aí vai, ok? Eu vou pegar um elemento genérico aqui, que vou chamar de xi menos 1 xi, na verdade é o iésimo subintervalinho, ok? E vou até o b, tá? Que é o xn, ok? E como que a gente fez? Lembrando que o ΔX que aparece aqui, ó, esse ΔX, nada mais é do que o tamanho de cada subintervalinho, né? Então é b menos a sobre n, ok? Então, e quem é o x estrela? O x estrela é exatamente um elemento amostral aqui no intervalinho xi menos 1 xi, ou seja, no iésimo subintervalinho, ok? Então, a gente vai lá e faz primeiro essa soma aqui de n parcelas, né? E depois entendeu a integral como sendo o limite dessas somas quando n vai para o infinito, tá? E uma interpretação geométrica, né, do que seria esse número, né, para esse caso aqui específico, é exatamente a resultante dessas áreas aqui, né? Eu falo resultante porque essa primeira areazinha aqui ela vai ser positiva, essa daqui vai ser positiva, mas essa daqui vai ser negativa, ok? Então, isso é uma coisa importante, tá? Eu vou deixar essa expressão aqui, porque ela vai ajudar a gente aí a entender algumas coisas, tá? Então, olha só, vou apagar agora aqui, tá? E vou colocar qual é o problema que a gente está querendo resolver aqui, tá? Então, vamos pegar isso aqui e deixar aqui como uma observação, ok? Então, eu vou, inclusive, apagar o título aqui da sessão, a área entre curvas, né? E vou já começar com o problema. Então, vamos ver aqui. Vou supor aqui, vamos pegar um sisteminha de coordenadas aqui, tá? X é y, tá? Eu vou melhorar um pouquinho aqui o meu desenho aqui dos eixos, né? E agora o que eu vou supor? Eu vou supor que eu tenho duas funções f e g, tá? Inclusive, vou colocar aqui possibilidades de gráfico delas, tá? Então, essas duas funções estão definidas num certo intervalinho AB, tá? Então, vamos supor que a f tem esse gráfico aqui, tá? E vamos supor que a g
tem esse gráfico aqui, por exemplo. Eu já vou explicar direitinho, né, o que a gente está fazendo aqui. Então, olha só, eu tenho duas funções f e g, estou supondo aqui uma possibilidade de gráficos, né? O que eu sei sobre f e g, tanto f quanto g, vamos anotar aqui, são duas funções contínuas. Esse é o nosso protótipo aí, tá? No intervalinho AB, tá? E mais do que isso, a gente vai supor que a f de x, ela está acima da g de x para todo x no intervalinho AB, tá? Então, observa, a função f, o gráfico dela está acima do gráfico da g no intervalinho AB. Então, olha só, aqui está o gráfico da f, né? E aqui está uma possibilidade de gráfico da g, ok? Esse é o problema que a gente vai estudar. Então, olha só, o que a gente pode fazer? Tá? A gente pode pensar, então, já que eu estou falando em o problema, né? O título da sessão é a área entre curvas, né? A gente está pensando como que a gente pode fazer para calcular essa área aqui, ó. Agora, essa região amarela, ela é delimitada por cima pela função f, por baixo pela função g, à esquerda, né, pela reta x igual a a e à direita pela reta x igual a b. Então, essas quatro curvas, né, x igual a x igual a b, y igual a g de x, y igual a f de x, nesse caso, delimitam uma região, tá? O que a gente gostaria era de tentar buscar a área dessa região, ok? O que muda do problema de área anterior é que, quando a gente discutiu o problema de área lá na seção 5.1, normalmente a função f, ela era positiva no intervalo AB, e a função g funcionava como se fosse o eixo x. Então, era g de x igual a zero sempre. Então, esse problema aqui, tá, é uma generalização daquele problema, ok? E a gente vai tentar expressar essa área dessa região amarela aí como uma integral. Esse é o nosso objetivo. Beleza? Para fazer isso, né? Deixa eu pegar aqui o meu eixo aqui reduzido um pouquinho, tá? Vamos explicar como que a gente vai fazer isso, tá? E a ideia, ela vai se repetir em todas as sessões que a gente for trabalhar com aplicações da integral, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, bom, eu não sei calcular essa área, tá? Mas eu vou tentar adaptar isso aos conceitos que a gente viu até pouco, ok? Essas ideias de aproximações, elas são interessantes. Por quê? Eu não sei calcular a área dessa região, né? A priori eu não sei como faz. Mas o que eu vou fazer é pegar essa região aqui e dividir ela em N sub-regiões. Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu vou pegar meu intervalo AB e vou dividir ele em N subintervalinhos. Então, vamos colocar aqui, ó, N é o número de subintervalinhos, tá? Cada subintervalinho vai ter um tamanho, tá? Esse tamanho, vamos chamar aqui, ΔX, é exatamente B menos A sobre N. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Fica observando aqui o que está acontecendo, tá? Eu vou pegar com a canetinha verde e vou marcar aqui as faixas, ó. Ok? Ou seja, é como se eu estivesse particionando a minha região em N faixas, ok? Na verdade, é uma versão miniatura, né? São N problemas, miniatura, né? Versão miniatura do problema maior. Então, eu vim aqui dividir em N faixas, ó. Ok? Então, vamos lá. Beleza? Esse A aqui é o meu x0. O próximo aqui é o x1, depois vem o x2, ok? E o que eu vou fazer agora, pegar uma outra caneta aqui e marcar a iésima faixa, ok? Vamos marcar aqui direitinho, ó. Isso seria a iésima faixa, tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que esse cara aqui é o xi e o cara anterior aqui é o xi menos 1, ok? A gente já fez isso em outros momentos, né? Mas agora vamos adaptar isso aí para o nosso problema. Perfeito? Então, a gente está olhando o que? Essa faixa aqui, ó. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Nessa faixa, eu vou escolher um elemento amostral. Por exemplo, esse cara aqui. Quem seria esse elemento amostral? Seria exatamente o xi estrela. Então, o x estrela, que eu estou escolhendo, é um carinha no intervalinho xi menos 1, xi. Ok?
Agora, pegado esse x estrela, eu escolhido esse x estrela, o que a gente pode fazer agora é, vamos pegar aqui uma canetinha, pode ser essa canetinha preta aqui, tá? A gente pega exatamente essa medida aqui, ó. Quanto que é essa medida? Né? Essa medida que eu pintei aqui com o segmento em cor preta, né? Se esse cara aqui é o x estrela, então essa medida aqui vai ser exatamente o f de x estrela menos o g de x estrela, concorda? Então, olha só, eu estou pegando aqui, vamos lá, o f de x estrela e estou subtraindo pelo g de x estrela. Obviamente, esse número aqui é um número maior ou igual que zero. Por que é maior ou igual que zero? Porque a f ela está acima da g. Então, esse cara aqui é um cara maior ou igual que zero, independente da escolha do x estrela, ok? Agora, o que eu vou fazer, como a gente já fez antes, né? Eu vou imaginar aqui essa areazinha desse retângulo aqui, ó. Certo? Qual retângulo? O retângulo com altura f de x estrela, menos g de x estrela, e base, aqui a base, ΔX. Então, a gente vai pegar esse cara aqui e vai multiplicar por ΔX. Perfeito? O que eu tenho aqui? Na verdade, eu tenho, vamos marcar aqui, eu tenho essa área aqui, ó. Essa área aqui, ó, a área desse retângulo. Então, vamos pegar aqui esse caneta vermelha, estou marcando a área desse retângulo aqui. Agora, observa, essa construção aqui eu fiz para um intervalinho aqui, um subintervalinho, o iésimo subintervalinho. Agora, se você fizer isso para todos os subintervalinhos, vamos pegar aqui, por exemplo, o próximo. Escolhe um x estrela aqui, né? V f de x estrela, V g de x estrela, pega a diferença dos dois, ok? Pega a diferença dos dois, ou seja, f de x estrela menos g de x estrela, na verdade é o xi mais 1 estrela, porque eu estou no i mais 1º subintervalinho, né? E daí eu vou computar essa areazinha aqui, ó. E essa areazinha é exatamente isso daqui, só que em vez de i aqui seria i mais 1, né? E vou multiplicar por ΔX. O fato é o seguinte, né? Como a gente já falou em outros momentos, eu estou aproximando a área da região aqui que eu tinha pintado de amarelo no início por uma soma de áreas de n retângulos, tá certo? De n retângulos, ok? E cada um desses retângulos, ele tem base com medida ΔX, todos eles, o que está variando é a altura. E a altura depende exatamente do f e da função g, ok? Então, observa uma coisa aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui, tá? E vou escrever o seguinte, ver se vocês concordam, tá? Uma aproximação para essa área, suponho que eu chame a área de A, tá? Uma aproximação dessa área seria o quê? Eu vou pegar o f de x estrela, vou subtrair g de x estrela, isso no iésimo subintervalinho, né? Vou multiplicar por ΔX, daí eu tenho qual areazinha, né? Na verdade, eu tenho a área de um retângulo desse tipo. Agora, eu vou fazer isso para cada subintervalinho e vou somar todo mundo. Ver se vocês concordam que a área da região que eu estou tentando calcular aí, né? A área da região aqui, essa área aqui, ó, tá? Eu não sei quanto é, mas eu aproximei ela por uma soma de área de retângulos. Quantos retângulos? N retângulos, ok? Então, se você pega o intervalo AB, subdivide ele em N subintervalinhos, em cada subintervalinho, pega o elemento amostral, faz essa conta aqui, F do elemento amostral menos G do elemento amostral, multiplica por ΔX e soma tudo, intuitivamente, isso que eu quero que vocês percebam, o que eu estou computando aqui? Uma aproximação da área, ok? A área da região. Agora, observa, esse cômputo aqui, ele depende do N e depende do X estrela, não é? Se você quer melhorar isso, ou seja, você quer aproximar melhor essa área, o que você faria? Você aumentaria o N, de acordo? Porque daí você vai aumentar o número de retângulos, certo? Aproximantes. E o que a gente percebe, e isso aqui é uma verdade, que no limite, quando N tende a infinito, isso daqui é exatamente a área da região que eu estou buscando. Então, a gente se apoiou na definição do limite aí para definir essa área. Ok? E, claro, agora, o que é essa área aí? Se você compreendeu a construção, agora eu preciso relacionar isso aqui com a integral. Porque essa é a vantagem de ter definido a integral definida de uma função,
né? E para ver isso, que eu vou usar até uma outra canetinha aqui, uma outra cor, eu vou escrever isso desse jeito, ó. Limite, n indo para o infinito, soma i de 1 até n, de f menos g de x e estrela, que multiplica ΔX. Observem agora que esse limite aqui nada mais é do que esse limite aqui. Só que no lugar da f, para esse caso, eu estou trabalhando com f menos g. Ok? Essa é a parte interessante. Então, a gente reconhece agora, isso daqui, por definição, né? A gente reconhece como sendo a integral de a até b da função f menos g. F menos g de x dx. Ou, se preferir, né? F menos g de x é f de x menos g de x. Ok? Então, observe, para calcular a área de uma região, qual região? Essa região aqui, delimitada por cima por uma função f, por baixo por uma função g. À esquerda, reta x igual a. À direita, reta x igual a b, certo? O que a gente faz? Na verdade, a gente soma, uma soma, como a gente fez lá na seção 5.2, né? Como a gente definiu lá, né? Integral definido de uma função, né? Só que a gente vai somar quem? As alturas, que é f de x menos g de x. Por que alturas? Olha aqui, se eu pegar um x aqui, esse x aqui, f de x menos g de x é exatamente essa altura aqui. E ela é positiva porque a f está por cima da g. Ok? Então, olha só, vou fazer só um resumo aqui do que a gente acabou de fazer. Tá? E explicar como que a gente pensa, né? Esse tipo de coisa. Então, vai lá, tem o x, tem o y, tá? Vou pegar aqui ponto A, ponto B. Vamos supor que aqui está a nossa função f, tá? E aqui está a nossa função g, ok? Então, estou querendo computar a área da região delimitada. Mais uma vez, né? Deixa eu só apagar aqui e melhorar. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. Então, seria o quê? O que eu quero computar? A área da região delimitada por cima pela função f, por baixo pela função g, à esquerda pela reta x igual a, à direita pela reta x igual a b. Esse é o nosso protótipo, tá? E eu estou supondo que a função f e a função g são funções contínuas. Se elas não forem, depois a gente tem que adaptar o problema, ok? O que a gente acabou de perceber é o seguinte, que a área dessa região, que eu estou chamando de A, nada mais é do que somar de A até B, f de x menos g de x dx, tá? Esse cara que aparece aqui, ele nada mais é do que um elemento infinitesimal de área, ok? Essa é a parte legal. Por que é um elemento infinitesimal de área? Eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Vou pegar uma canetinha aqui azul, tá um pouco mais grossa. Ó, o meu x aqui, ele varia de A até B. Então, para cada x que você pegar, suponha que eu pegue esse x aqui, ó. Então, vamos lá. Vou pegar esse x aqui, ó. Ok? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa medida aqui, ó. Essa medida azul aqui, quanto é? Observa para esse x que eu peguei, aqui eu tenho f de x. Para esse x que eu peguei, aqui eu tenho g de x. Então, essa medida que vai daqui até aqui, ó, é exatamente f de x menos g de x. Só que o que eu faço? Eu vou multiplicar por dx, é como se eu estivesse dando uma espessura para esse segmento, ok? Uma espessura super pequenininha, e daí eu vou somar para todos os x no intervalo. É como se eu estivesse empilhando esses segmentos. Então, essa é a noção que eu gostaria que vocês entendessem, ok? Então, o que isso está dizendo, né? De certa forma, que eu estou somando de A até B, isso aqui. Mas o que é isso? São soma de áreas de retângulos com altura f de x menos g de x, tá? E uma base infinitesimal de tamanho dx, ok? Essa é a ideia. É claro que, pela hipótese, a gente supôs que a f e a g são contínuas. Se a f e g são contínuas, então f menos g também é contínua. Logo, essa integral aqui, ou seja, essa área, sempre vai existir para esse caso. Ok? Então, é isso aí. O que a gente tem aqui já é uma primeira expressão, né? Ou uma primeira aplicação. A gente já sabe calcular a área de regiões delimitadas por curvas, tá? Por cima e por baixo, duas funções, esquerda e direita, duas retas perpendiculares. De acordo?
Então, ok. Então, vamos lá agora, novamente. Vamos fazer um exercício, tá? Vamos fazer um exemplo aí, só para explicar, ok? Suponha que você tem uma região, que eu vou chamar de ômega aqui, tá? E essa região, vamos supor que ela é delimitada por essas duas curvas aqui, ó. Y igual a x quadrado e y igual a 2x menos x quadrado, tá? Então, a nossa atividade aqui seria qual? Primeiro, buscar ou desenhar essa região e depois calcular a área da região delimitada por essas duas curvas aqui, né? Ou seja, a área da região ômega, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar buscar a região. Primeira coisa para a gente poder trabalhar, né? Essa sempre é a ideia, tá? Então, a primeira função, ou a primeira curva aqui, y igual a x quadrado. Então, y igual a x quadrado, a gente tem uma noção mais ou menos como que ela funciona, né? Aqui, tá? Y igual a x quadrado. E a outra curva aqui é y igual a 2x menos x quadrado, ou seja, uma quadrática, tá? É uma quadrática com concavidade para baixo e que tem os pontos, 0 e 2 como raízes, né? Então, vamos tentar colocar aqui o gráfico aí dessa, vou desenhar essa curva. Vou colocar aqui o 2, tá? Então, o 0 aqui está o 2, concavidade para baixo, então deve ser alguma coisa assim. Ok? Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho o desenho. Beleza? Talvez o meu desenho não está tão bom, né? Mas o que a gente está querendo computar aí? A gente está querendo computar a área da região delimitada pelas duas curvas, né? Ou seja, a área dessa região que eu acabei de pintar de amarelo aqui. Ok? Bom, novamente, o que a gente vai pensar agora? Tá? Primeiro, essa curva, ou essa região por cima, ela é delimitada por essa curva aqui, né? Curva azul. Por baixo, ela é delimitada pela curva vermelha, tá? À esquerda seria a reta x igual a 0, e à direita aqui eu vou ter que calcular, né? Quem é esse cara aqui, tá? De alguma forma eu preciso saber quem é esse cara aqui. De acordo? Eu preciso desse cara. Esse cara aqui eu já sei que é o 0, né? Ok? Então, para computar esse outro cara aqui, o que eu tenho que fazer? Então, rascunho aqui, né? Y igual a x quadrado tem que ser igual a 2x, né? Ou seja, y igual a x quadrado, né? Isso tem que ser o mesmo y, né, para outra equação, que é exatamente 2x menos x quadrado. Então, vamos resolver essa equação para x, né? Então, 2x eu posso escrever como 2x quadrado, ok? Simplesmente peguei esse cara e joguei para lá, tá? Agora eu cancelo, claro, isso aqui com equivalência. Agora eu divido os dois lados por 2, ou multiplico os dois lados por meio. Então, eu tenho que x é x quadrado. E esse equivalente eu dizia que x quadrado menos x tem que ser 0. E esse equivalente eu dizia que x que multiplica x menos 1 tem que ser 0. E isso implica que o x é 0, né? Já vimos aqui, o x igual a 0. Ou o x é 1. Ou seja, esse cara aqui só pode ser o ponto 1. Tá? Então, essa foi uma primeira atividade, de delimitar bem a região. Então, essa região ômega aqui, agora a gente já está entendendo bem ela. Tá? Já está no contexto do que a gente acabou de ver, né? nas páginas anteriores, ok? Vamos lá então. Então, quanto que é a área aí? Né? Então, como que funciona? Né? Eu vou apresentar para vocês uma forma que eu sempre faço, tá? E qual é essa forma, tá? Eu vou pegar aqui preto mesmo, vou pegar um certo x no intervalo 0, 1, tá? E eu preciso saber quanto que é essa medida aqui, ó. Ok? Ou seja, quem é essa medida aqui, né? Quanto é essa medida? É exatamente a função que está por cima, naquele x, menos a função que está por baixo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Quem está por cima é exatamente 2x menos x quadrado, e quem está por baixo é x quadrado. Então, observa que para esse x aqui, eu já sei calcular essa medida. Se eu mudar o x, eu estou calculando essas medidas aqui, ó. Essas medidas aqui são sempre dadas por isso aqui, tá? Agora, eu vou pegar isso, vou multiplicar por dx e vou somar isso de 0 até 1.
é como se eu estivesse empilhando de 0 até 1, certo? Essa medida multiplicada por isso. E isso vai compor a área que eu estou tentando buscar. Beleza? E agora observe, uma vez entendido a área como sendo isso aqui, a próxima etapa é calcular a área. Tá? Quanto vai ser essa área? Então, integral de 0 até 1, eu tenho 2x menos 2x quadrado, ok? E esse 2 eu posso tirar da integral, inclusive, né? Ok? Então, vamos tirar o 2 aqui e vamos tirar o 2 aqui. Perfeito? Agora, o que eu tenho? 2 vezes a primitiva da função x quadrado sobre 2, eu vou usar a constante como sendo zero para facilitar minhas contas, menos x ao cubo sobre 3, que é a primitiva da função x quadrado. Tá? Tudo isso agora calculado de 0 até 1. Observem que essa função aqui, que é a primitiva dessa, no ponto 0 vai dar 0. Então, vai restar só ela no ponto 1. Okay? Então, esse aqui é exatamente 2 vezes 1 meio menos 1 terço. Ou seja, 2 vezes 1 sexto, ou seja, 1 terço unidades de área. Então, o que isso está dizendo para a gente? Que essa região aqui, delimitada por essas duas curvas aí, tá certo? Ela tem área exatamente 1 terço. Beleza? Então, só para ilustrar o que a gente fez até há pouco. Beleza? Então, vamos lá. Vamos tentar pegar um outro exercício, que eu acho que é bem importante. Vamos pensar nessa região aqui, tá? Um outro exercício. E eu vou mostrar 2 formas de fazer o exercício, tá? Aqui tem x e aqui tem y, tá? Eu vou pegar uma função aqui que é exatamente y igual a raiz de x. E a outra, que eu vou pegar exatamente y igual a x. O que eu estou dizendo aí? Que essas duas curvas aqui delimitam uma região no plano. A gente já está vendo ela aqui, né? Essa região aqui. E o que a gente quer calcular? A gente quer calcular a área dessa região. Tá? Obviamente que esse ponto aqui é o 0 e esse ponto aqui é o 1, né? Não tem segredo isso, tá? Então, eu vou apresentar para vocês 2 formas de fazer esse cálculo da área. Então, uma delas, o que a gente faz? A gente pega lá no intervalinho, no domínio de interesse, e marca um certo x. O que eu preciso computar? Eu preciso computar essa medida aqui, tá certo? Só que essa medida aqui é exatamente a função que está por cima, ou seja, é raiz de x, menos a função que está por baixo, que é exatamente o x, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar raiz de x e vou subtrair x, certo? Então, o que eu estou mapeando aqui? Eu estou mapeando aqui exatamente essas alturas, isso é bem importante. Observe que se o x for 1, raiz de 1 é 1 e o x é 1. Isso menos isso é 0, porque a altura aqui é nula. Se o x for 0, é a mesma coisa, está aqui, ó, certo? Mas conforme o x vai variando aqui, eu estou mapeando exatamente essas alturas aqui, ó, tá? Só que agora eu vou multiplicar isso por dx, ok? Isso é um elemento infinitesimal de área, né? Isso aqui, tá? E agora eu vou somar isso de 0 até 1. E isso é a área que eu estou buscando, tá? Eu não vou fazer a conta ainda, porque eu quero fazer uma outra coisinha, tá? Isso, quando eu apresentei a área desse jeito, o que eu fiz? É como se eu tivesse fatiado aqui com segmentos perpendiculares ao eixo x, né? Então, o meu referencial foi esse. O que eu poderia fazer era olhar o meu referencial como sendo o eixo y e fazer as partições desse jeito, ó. Vou colocar aqui, esse cara também é 1, né? Que continua sendo 0. Só que agora eu vou pegar um y e vou fixar aqui, ok? Fixei um y e o que eu estou precisando agora aqui? Eu estou precisando saber essa medida aqui, ó. Daqui até aqui. Se eu souber computar essa medida aqui, então é como se eu estivesse empilhando esses segmentos aqui, ó, desse jeito. Por quê? Para cada y aqui, eu teria essa medida conhecida, ó. Então é como se eu estivesse compondo essa área por
esses elementos infinitesimais de área aqui, ok? Agora vem a questão, dado o y, quanto é essa medida? Essa medida é exatamente esse tamanho, certo? Quem é o x, se esse cara é o y? O x é o próprio y, né? Porque eu estou aqui na reta y igual a x. Então, é o próprio y. Vamos colocar aqui. É o próprio y. Só que agora eu vou subtrair qual medida? Essa medida aqui, ó. Daqui até aqui. Tá certo? Agora, quanto que é essa medida aqui? Para esse y aqui eu tenho um x, né? Quem é esse x? É exatamente o y quadrado, concorda? Porque se o y é raiz de x, é porque o x só pode ser o y quadrado. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ó. Essa medida, vamos marcar aqui, ó. Vamos marcar aqui, ó. Essa medida daqui até aqui, ó, em amarelo, é exatamente y quadrado, que é o nosso x, né? Ok? Então, é y quadrado. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa medida aqui, que é y, ou seja, dado um y, eu estou pegando o próprio y e subtraindo y quadrado. Ok? Então, vamos colocar aqui menos y quadrado. Ok? Esse acaba gerando um elemento de área, que é isso aqui, né? Eu vou pegar essa medida aqui, e conforme eu vario o y, eu vou pegando essas medidas aqui, ó. Ok? Multiplico por dy, e agora eu somo, ou seja, eu empilho, né? Eu somo para todo y no intervalinho 0, 1. Ok? 0, 1. E isso aqui também é a área. Qual delas a gente usa? Normalmente a gente usa, costumo dizer para os alunos, aquela que mais se adequa ao problema. Vocês vão perceber diferenças no uso de uma estratégia ou de outra, certo? Dependendo do problema. De repente tem um problema que vocês vão resolver exercício sobre isso, né? Que com uma metodologia dá uma contarada daquelas, e com outra metodologia você tem muito pouca conta, tá? Só para a gente comprovar aí o resultado, né? A gente calculou a área aqui, ou apresentou a área como sendo isso aqui, né? Então, essa conta aqui eu preciso a primitiva de x a meio, né? A primitiva de x a meio é x a meio mais 1, ou seja, x a 3 meios, dividido por 3 meios, ou seja, multiplicado por 2 terços, menos a primitiva de x, que é exatamente x quadrado sobre 2. Tudo isso calculado de 0 até 1. Essa função primitiva dessa função aqui, no ponto 0, vai ser 0. Então, vai sobrar exatamente essa função no ponto 1, que é quanto? 1 elevado a 3 meios é 1, né? Então, vai ficar 2 terços, menos 1 ao quadrado é 1, então 1 meio. Isso dá quanto? 2 vezes 2 é 4, menos 3 vezes 1, que é 1 sexto. Unidades de área. É assim que a gente apresenta a solução. Então, deu 1 sexto unidades de área. Só que eu poderia ter calculado isso também como sendo assim, a integral de 0 até 1 de y menos y quadrado de y. São duas metodologias, né? Primitiva de y com relação a y é y quadrado, menos primitiva de y quadrado, exatamente y ao cubo sobre 3. Agora vou calcular isso de 0 até 1. Então, essa função no ponto 0 dá 0, e essa função no ponto 1, eu vou fazer a continha. 1 menos, que é 1 ao quadrado, menos 1 ao cubo, que é 1, dividido por 3. Ou seja, 3 vezes 1 é 3, menos 1 é 2. Opa. 2 terços. Não, tem alguma coisa que não está legal aí, né? Ah, eu errei aqui, né? Desculpem. A primitiva, senão não está batendo, né? Então, vamos voltar, né? O que eu errei? A primitiva de y, vocês já devem estar gritando aí, né? Y quadrado sobre 2, né? Menos a primitiva de y quadrado, que é y ao cubo sobre 3. Então, essa primitiva no ponto 0 é 0, só que agora eu tenho isso daqui no ponto 1 é meio, né? Menos 1 terço. Meio menos 1 terço, agora sim. É 3 menos 2 dividido por 6, né? Então, é 1 sexto unidades de área. Isso está dizendo para a gente que a areazinha dessa região aqui é exatamente 1 sexto. Tá? Usei duas metodologias só para exemplificar para vocês aí. Tá ok? Eu quero só fazer uma observação final agora, que é a seguinte. A gente estava com uma hipótese no início que a função f,
que a função f, ela ficava acima da função g, né? Para todo x no intervalo AB. Suponha que você tem isso agora. Aqui está o A, aqui está o B. Vamos supor que a função f faz isso aqui. E vamos supor que a função g faz isso aqui, ó. Ok? Então, essa é a função f e essa é a função g. Beleza? Então, olha só. Que áreas que eu estou buscando aqui? É a área da região delimitada pelas duas curvas, né? Então, eu estou querendo essa área aqui, aqui e aqui. E agora, como que eu faço essa conta, tendo em vista que a f e a g elas se entrelaçam no intervalo AB, né? Como que a gente faz essa conta? Bom, a gente vai ter que fazer a conta daqui até aqui. Daqui até aqui a f está por cima da g. Daqui até aqui a g está por cima da f. E daqui até aqui a f, ou perdão, a g, não, a f está por cima da g. De acordo? Então, adaptar a fórmula que a gente acabou de ver é super simples. Se a f estiver por cima da g, a gente faz o cômputo da área desse jeito, não é? Agora, se a f e a g não satisfazem necessariamente essa condição aqui, o que a gente faz? Em vez de trabalhar aqui com f menos g, a gente simplesmente trabalha com o módulo da f menos o módulo da g. Ok? Claro que isso daqui é uma forma de apresentar a área da região delimitada pelas curvas f e g no intervalo AB. Tá? Obviamente que quando você for fazer uma conta desse tipo, você vai ter que dividir, né, o teu intervalo AB em subintervalos, onde por um lado a f está por cima da g e por outro lado a f está por baixo da g, para daí fazer o cômputo do módulo. Ok? Então é muito comum a expressão para a área da região delimitada por duas curvas, f e g nesse caso, ser apresentada desse jeito. Tá? Claro que se a f estiver acima da g, quanto que é o módulo de f menos g? É f menos g. Se a f estiver abaixo da g, então o módulo de f menos g vai ser exatamente g menos f. Ok? Então a coisa se adapta ao que a gente quer calcular. Perfeito? Então é isso, gente. Eu acho que essa aplicação é uma aplicação relativamente simples, de acordo? E a minha sugestão agora é fazer exercícios para a gente aprender a utilizar a técnica. De acordo? Então, aprendemos aí como que calcula a área, ou como que se apresenta primeiro a área de uma região plana, delimitada por duas curvas aí, né? Ok? E mais do que isso, se a gente tiver condições de saber a primitiva aí das funções envolvidas, da f menos g, a gente tem como fazer o cômputo da área de forma exata. Ok? Ou seja, a gente está generalizando o que a gente aprendeu no ensino médio. Lá a gente aprendeu a calcular a área de regiões onde as bordas ou as arestas, né, eram segmentos de reta. Aqui a gente já está permitido que as arestas sejam curvas conhecidas. Ok? É isso aí. Até a próxima aplicação, tá ok?